Mano, o que tá acontecendo com o Santos, cara? Um time que você sempre viu entre os grandes, disputando campeonato, disputando grandes títulos, que apesar de ser do litoral, sempre sobreviveu com venda de jogadores, revelações, craques, sempre teve craques, tava sempre disputando títulos, mas parece que agora tá vivendo numa situação praticamente irreversível, a dívida só aumenta. E acho que ninguém mais sabe qual que vai ser o futuro do Santos, né? Não sei se tem como virar SAF, não sei se vai continuar com o associativo. E o especialista aqui do Santos vai falar Pra mim, o que hoje, tá se acontecendo, eu fosse né? assumir o Santos agora, vamos pensar sem o Vamos contexto de ver. SAF, que a gente já pode falar. Vamos E supor olha que o que eu Santos sou não São possa ser Paulino, SAF hein? hoje. Tá. O que a gente deveria investir no Santos? Deveria investir no que não se investe. Eu não tenho dinheiro pra contratar. Eu vou colocar todo o meu dinheiro no scout. Eu vou ter o melhor scout do mundo. E uma base É foda pra caralho. difícil. Eu vou pagar 1 milhão no Bilal Brahim e vou pagar 50 mil no scout foda. Então, cara, eu vou ter a melhor estrutura de base pra que os jogadores queiram. Porque o Santos antes, ele não precisava trazer jogador pra base. Os jogadores vinham, batiam na porta. Sim. Porque o Santos era o único clube que revelava. O Santos Hoje tinha em dia coragem de não. colocar os moleques pra jogar. Hoje o Palmeiras põe, o São Paulo põe, o Corinthians põe. Então, o Santos perde São os Paulo jogadores da sempre base, revelou, o hein? Santos não tem dinheiro pra comprar direito econômico e o Santos tem um scout com 2 pessoas hoje. Tem dois Isso é uma profissionais. informação. Tem duas pessoas. Mano, é um absurdo isso, mano. Isso é um absurdo, cara. A gente vê o tamanho do amadorismo do futebol brasileiro, cara. Eu sei que São Paulo também tem poucos scouts, mas assim, um time que movimenta, a quantidade de movimento, de dinheiro que movimenta os grandes times da Série A, cara, tinha que ter 10, 15, mano, porque o gasto não é alto, mano. O gasto não é alto. O gasto é 10, 15, 20 mil. Vai, digamos 50 mil. Pô, você investir 300 mil em scout não é muito, mano, porque o retorno é muito grande, cara. Cara, você vai trazer jogadores de uma liga menor, até de uma própria Série B, de um campeonato da América Latina, Estados Unidos, e o retorno vem, cara. É a mesma coisa de investir na base. São pequenos gastos que você vai fazer apostas, mas com uma chance maior de dar retorno. Isso só prova o amadorismo desses times, mano. É um absurdo, velho. Aí contrata esse cara aí que ninguém sabe de onde que veio, se é uma comunada com o presidente, se tem empresário. O Fernando e o Vinícius. Tem 2 analistas de mercado no Santos. Absurdo, mano. Que isso, gente. Então hoje o Santos precisa de zagueiro, volante e atacante. Vamos supor. O Santos não tem centro de inteligência? Tem pequeno, dessa forma. Tem o Nossa, Gustavo né? Nicolini que chegou agora, que é o coordenador das áreas. Aí tem 4 analistas de desempenho e 2 de mercado. Então tem que estar falando de 7 analistas num clube gigantesco. E assim, se você absurdo, oferecer um jogador pro Santos hoje, essas 2 pessoas vão ter que avaliar. E 200 mil jogadores são oferecidos todos os dias. Mano. Então, pô, se você não tem dinheiro pra comprar, você tem que ter o resto melhor. Então eu quero que meus profissionais estejam felizes. Eu vou buscar um diretor bom, um diretor financeiro bom, um diretor jurídico bom. Eu não vou colocar amigo próximo. E você não pode errar em contratação, né, mano? Eu acho que o maior erro, assim, desses times, eu acho que, o Corinthians, mano, o São Paulo, o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil. Mas, cara, essa foi a exceção, não foi a regra, mano. O torcedor corintiano tá no oba-oba, tem que ficar feliz, foi campeão, tá certo. Mas é a exceção, não é a regra. Cara, você não pode pagar 4 milhões. Eu acho que é mais, né? Mas vamos supor, 4 milhões no Memphis Depay. Você não pode fazer isso com a crise que tá, mano. Não pode. Ganhou dinheiro, mas não recuperou o que foi gasto. É a mesma coisa, o São Paulo teve vários erros também. Oscar, teve Daniel Alves. O Lucas eu acho que não foi um erro, tá? O Lucas eu acho que foi uma contratação que valeu a pena. Apesar de ter se machucado no ano passado, ficou um ano todo fora, mas isso são coisas do futebol que poderia acontecer com qualquer jogador. Mas é muito amadorismo, mano. Não tem como pagar nesse jogo Bilal lá, sei lá como é que é o nome do cara, Bilal lá ele. Não tem como, mano. Isso é muito amadorismo do futebol brasileiro, cara. E eu vou Eles querem acompanhar, por exemplo, o Palmeiras contrata o John Ares agora. Aí os times de São Paulo querem dar uma resposta pro seu torcedor. Mas não tem resposta maior do que pagar as dívidas, mano. Lógico, o torcedor não vai fechar a conta do clube. Mas mais pra frente vai poder organizar pra trazer os caras bons, mano. Agora é só ficar querendo arriscar com um jogador que você não sabe nem de onde que fazer veio, com mano. que a gente tenha criatividade pra buscar É porque, em jogadores. comparação com o salário de um jogador ruim, sai barato bons profissionais, jogador. né? Mano. Sai do Mike e paga
Paga o Um ano. monte Um de departamento de gente- inteligência Não, paga inteiro. quase o ano, gente. Então, assim, um caminho seria esse. Bilal, gente. É? Bilal, se você pegar o dinheiro do Bilal todo e botar na estrutura de Lá ele. captação. Tipo assim, porra, quem é o melhor diretor de marketing do Brasil hoje? Quem é o cara que traz patrocínio? Quem que fala com todas as bets, com todas as empresas? Se esse cara ganhar 500 mil reais, ele vai trazer um patrocínio de 100 milhões, e meu diretor de 100 mil reais traz um patrocínio menor, vale a pena trazer esse cara. Só que o Santos prefere Eu acho que não é tão simples assim, tá? Mas eu acho que esse é um ponto a ser seguido mesmo, cara. Com trazer o certeza. amigo do amigo o tempo inteiro. Então, hoje, depois de todo o rombo que fizeram, uma nossa dívida de 1 bilhão de reais, imagina, você faturar 400 milhões por ano e ter uma dívida de 1 bi, assim. Porra, tem, que tá- tem que fazer muita Tá força, de sabe? boa ainda, galera. Tem que fazer muita Tem força. piores. Cara, tem achei, piores. achei que tava pior. 1 bi. Dizem. 1 bi. Hoje chegou o momento que eu acho que pra gente voltar a ser o Santos é só com SAF. Mas pra gente pagar as contas, tem que ter gente, o próximo presidente... eu vamos acho que ainda supor, tem como pagar as contas sem Tem ser SAF. como, mano. Tem O problema é, estamos dispostos a fazer isso? É. Não tão. Ou seja, na verdade não é estamos dispostos, né? Vamos conseguir fazer isso de uma forma profissional? Porque se Sim. for só da forma madura, não tem como. Cara, hoje o Santos ainda tem esse fountain no Rueda. E o Marcelo Teixeira põe dinheiro. Tá. Então é meio que SAF, gente. Então assim, já temos gente de fora colocando dinheiro pra gente pagar as contas. Eles podem negar que colocam, mas eles põem. O Santos não consegue pagar. Todo mês o Santos arrecada menos do que tem que pagar. E a cada vez essa bolha aumenta. Com mais juros não tem como fazer. E é uma armadilha, né, mano? Eu acho que o Casares tentou fazer isso no São Paulo também. E ele quase conseguiu. Ele quase aprovou a venda de Cotia, que era um golpe, cara. Era um golpe, de certa forma, né, cara? Na minha opinião, né? É opinativo, não é uma acusação. Mas parecia que ele queria destruir o clube financeiramente, ir lá, corroendo, chegar um momento e falar assim, ó, vai ser insustentável, não tem como pagar. Aí, qual que vai ser a solução? SAF. Quem vai ser o presidente da SAF? Eu. É o que a diretoria do Santos quer fazer, cara. Infelizmente, o que eu entendo, o que eu vejo da minha visão assim, de por fora, o que eu vejo do Santos é isso, mano. O cara quer gastar mais, sempre gastando mais. Pô, tem diversas soluções aí. Coloca o Santos pra jogar no Morumbi, pegar um clássico aí, pegar umas quartas de final, uma semifinal. Vai jogar no Morumbi, jogou agora na Arena Corinthians, mas o Morumbi é que dá mais renda. O Pacaembu, pô, faz um acordo com o Pacaembu, cara. Aí beleza, o sintético não dá. Ó, o Santos assume a administração do gramado e vocês deixam o Santos jogar X jogos durante o ano. Vai trazer o público pra São Paulo, mano. Aí São Paulo é onde tá o dinheiro, cara. É onde tá o dinheiro. Aí o torcedor que vai pro estádio vai comprar uma camisa, vai fidelizar, né, o filho, o neto, o tio, o sobrinho. Cara, tem que fazer isso, mano. Infelizmente, futebol é isso. Tentar reformar a vila, aumentar a capacidade, tentar fazer uma arena pra show. Tem que modernizar, mano. Não adianta ficar no passado. Mas também. Então, assim, o Neymar foi uma contratação da hora? Foi. Mas o que a gente pagou no primeiro semestre pra ele no ano passado não era sustentável para um clube desse. E a gente tá no ano político. A jovem declarou guerra contra o presidente no último jogo na Vila. O que seria... E quebrou esse laço, né? Porque a existia jovem esse que laço. ajudou a eleger o Marcelo. Exato. É. E o Marcelo Que tinha- coincidência, tem hein? uma- Que coincidência, hein, rapaziada? Parece que eu vi esse filme na Gaviões. Parece que eu vi esse filme na Independente. simbiose muito grande, Há muito né? tempo. Marcelo e jovem. E aí quebrou esse elo aí. Muita gente Coincidência. esperava a pressão da jovem nos últimos tempos, que não veio como Não se veio. esperava. E Nossa. agora eles falaram, é guerra contra o Teixeira. Nossa. Então o que um presidente que tá em guerra Eu vi com a em segundo organizada lugar. teria que fazer? Ser corajoso a ponto de tomar decisões ruins pro clube, né? Pra família dele, pra gestão dele. Tipo assim, caralho, deu errado o que eu fiz. Então eu não vou ter mais a gestão como eu tenho, não vou trazer meus amigos, vou demitir, vou contratar. Mas o que o presidente acaba fazendo? Trazendo jogador sem dinheiro. Então o Santos tá correndo atrás. O Rony, por exemplo, fez um Só acordo refugo, com né? o Essa Galo, do foi boa. Botafogo. Tu viu isso? É, porque Pô, não, a foi gente bom, pô. pagou... A gente... Qual que foi a... Você mandou pro Botafogo o dinheiro do Atlético, o Atlético tava devendo o Botafogo, que bateu na dívida Era do Júnior Atlético. Santos e Jair. Então o Santos vai deixar de receber do Jair um dia
Porque tá trazendo o Rony. Então, mas eu tenho... E ainda tem 2 milhões que pode acontecer de meta, né? Foi. Mas tem um cenário aqui que muita gente diz que o Santos não tem bons atletas porque a gente não tem dinheiro. A gente não tem dinheiro, a gente não consegue bons atletas. Mas eu tenho certeza que a gente paga um dos maiores salários da Série A. Nós temos uma das maiores folhas da Série A. Com Qual certeza. que é isso? Por que o Mike ganha 1 milhão no Santos? Porque é a única forma de convencê-lo a vir. Mas o Mike é a melhor decisão por não, 1 milhão? Não é. Acho que a gente estaria outro lateral direito melhor. Mas a gente trouxe Muitos um diretor mais, né? num momento Muitos difícil melhores. da temporada. O Se contexto espera. do Santos é muito ruim. Tipo, a gente ama esse clube pra caralho, né? A gente Mas adora. ninguém quer vir, né? Mas ninguém quer vir. O Cebolinha Tipo disse assim, não. pô, eu sei que quando você chega na Vila, você fala, Ah, pô, que mano. lugar da hora que é a Vila. Mas, cara, o torcedor do Corinthians foi na Vila agora e falou, mano, que bosta de estádio que o Santos Tô tem. assustada. Eu amo a Vila, eu sou apaixonado pelo. Termina o jogo, eu fico olhando e falei, cara, que foda tá na Vila. Mas é uma merda, o banheiro é uma merda, o acesso é uma merda, a logística é uma merda. Mas, mano, isso são pequenas coisas que dá pra fazer, mano. Dá pra fazer. Eu entendo. A Vila, ela é muito pequena pro futebol atual. Isso aí, mano, é fato, não tem como brigar. Ele precisa ter um estádio maior ou precisa tentar expandir. Eu sei que não dá por causa que é uma área residencial. Mas, porra, mano, você reformar um banheiro, você colocar um espaço de comidas, de tentar modernizar o que já existe, não vai gastar muito, mano. Eu duvido que gaste mais do que 50 mil, mano, pra reformar as áreas de ambiente ali, o corredor do estádio, a entrada. E isso se consegue com patrocinador, mano. Consegue fazer reforma de papo de 1 milhão só com investimento de patrocinador, mano. Só que tem que ser criativo, você tem que bater na porta dos caras, tem que trabalhar, mano. Infelizmente, os caras só vai na solução simples, né? Então, imagina, se a Vila é ruim, imagina como é que é o dia a dia desses caras, o pagamento do salário, a ambição e tudo mais. Então o Santos acaba convencendo os jogadores a virem pagando mais que o mercado. Foi assim com o Bilal Brahim. O Vojvoda, Ah, teoricamente, é foda. teve que ligar pro Bilal Brahim de vídeo pra falar, meu, você precisa jogar no Santos. E foi assim com o Mike, foi assim com o Zé Rafael, foi assim com o Tiquinho. A gente tá falando de 4 milhões somados entre esses 3 É jogadores. muito dinheiro, Com o mano. Bilal Brahim a Eles gente tá não falando de jogam, 5, né? que eles Pô, não existe, mano. Não existe, mano. Pô, velho, não adianta você querer convencer Tiquinho Soares, mano. Beleza, mano. Se o Tiquinho Soares não convence, traz o Renato Kaiser, pô. Traz sei lá, o destaque da Série B. Beleza, não é o craque. Mas e aí? O que você prefere? Você pagar 1 milhão numa aposta, não é aposta, né? Um jogador de nome, mas que tá em uma fase, ou você pagar 300 mil num jogador que não tem nome, mas pode entregar a mesma coisa que o Tiquinho. Tá ligado? Ah, mano, é muito amadorismo, mano. não jogam. Tá O louco. Rony vem pra 1 milhão, o Gabriel Menino vem pra quase Não existe. isso, o Moisés vem pra ganhar mais que no Fortaleza, a gente ofereceu o dobro. O Rony é 1,5 milhão, né? Então, O Atlético era 1,700 esse ano e ele Mas ganhou 1,5 pelo menos esse aí milhão. vai jogar. o Santos não conseguiu trazer o José Aldo agora. É verdade. Mas Qual é porque Zé Aldo? ele deu um não e o Santos Qual, não... Zé? Ô, você traz. Vai, vamos pegar aí 1 milhão. Dá 300 mil pro Renato Kaiser. Dá 300 mil pro Daverson. Que beleza. O Daverson não é um jogador, mas traz 300 mil pro Daverson. Dá 300 mil pro Chico da Costa. 900 mil. Pra 3 jogadores. É impossível que esses jogadores façam menos gol que o Tiquinho Soares. Foi mano. adiante, né? Volante do sim. Mirassol. Ah, do Mirassol. Olha só. Cara, eu não vou falar o salário dele, né? Mas vamos supor que ele ganhe R$10 e o Santos ofereceu 20 pra ele, né? E a princípio ele reagiu positivamente à proposta. E depois ele começou a pensar. Ele falou, caralho, mano, Mirassol tomou de boa aqui. É. Os caras me pagam em dia, não tem pressão, Eu vou jogar Libertadores. É isso que ele fez. Só. E ele falou, mano, no Santos eu vou chegar pra ser titular na quinta. Sim. E aí o José Não Aldo vai fez saber. o que nenhum jogador deve fazer. Foi chamar a gente do Guilherme. Falou, tipo, mano, por que você queria ir embora? Por que você foi embora? Aí o Guilherme falou, pô, que eu fui ameaçado, porque a torcida invadiu, porque é difícil jogar Isso. aqui. Aí o cara falou, não, obrigado, vou ficar no Mirassol. Ele vai ganhar metade do que ele ganha no Mirassol. Talvez o Mirassol agora renove com ele, enfim. Mas o Santos, ele acaba pagando preços acima do mercado, não só pra jogadores, também pra profissionais do meio. O Alexandre Matos veio pra ganhar mais que ele ganhava no Cruzeiro. Então, uma pergunta. Essa já era uma situação que ocorria antes do Alexandre Matos? Não, Do salário? não tanto. Porque isso que eu ia falar. Isso Alexandre Gastos. ele inflou o Atlético. Infla. O Atlético minou ele, tava doido pra sair. Acho ele horrível, mano. Sinceramente, vou ser bem sincero aqui, vamos falar a sinceridade. Horrível, mano. Um cara que só tem marketing. Nunca conquistou nada de relevante de futebol. Ganhou com o Palmeiras e tal, mas, mano, ganhou porque era um time bem estruturado e tinha dinheiro pra gastar, mano. É a mesma coisa que o São Paulo, mano. São Paulo ganhou
Copa América lá, de resto, mano, só trabalho mais ou menos e os trabalhos bons são raridades, A cara. melhor coisa que aconteceu pro Cruzeiro ano passado foi ele ter saído. E quando ele chega pro Santos e quando ele chega até com uma situação meio de solução, eu falei pra você, eu falei, cara, eu acho que é uma cagada. E não porque eu acho que ele não tem contatos, pelo contrário, eu acho que ele facilita muito as negociações. O problema é que é até demais. E aí você começa, tá ganhando do Corinthians e do Flamengo, tá ganhando... Peraí. Por quê, né? E aí você começa a entender, tipo assim, por exemplo, eles contratam muitos jogadores e se você pegar o Cruzeiro ano passado, cara, o Cruzeiro foi muito isso, tá? Cara, ele pagava o Gabigol, aí milhão. trouxe o Dudu, que milhão e inclusive meio? ganha Dois, né? 900, ganhava 900 mil reais do Cruzeiro até ano passado, por mês, 2 milhões. além do salário dele do Atlético. Nossa. Então, Tem Cássio. tem o Cássio, Fagner. o Fagner, ele trouxe. Aí vem. Isso começa, vai. O Fabrício Bruno. Bom Você dinheiro. acha que o Fabrício Bruno saiu do Flamengo pra ganhar menos? Não saiu pra ganhar menos, cara. Possível. Fora que gastou uma grana. O Wallace, que nem jogou. O Matheus Henrique. Matheus Henrique, que machucou. Matheus Pereira, que renovou. Caio Jorge, que renovou. Pra esses caras ficarem. Já é muita E grana. tudo bem, que o Cruzeiro conseguiu o resultado porque o Leonardo Jardim conseguiu tirar esse Só time. ver como é que tá agora, né? É. Que era uma coisa conseguiu específica tirar, do- É. E aí você começa a ver que, tipo, cara, não tem como ele ser a solução nesse sentido. Porque eu falo isso porque eu acho que o Atlético Santos, eles correm justamente atrás desses times em relação a salário e em relação a mercado, patrocínio, como funciona. É mais difícil, funciona né? de maneiras parecidas o mercado para esses times. E, cara, quando você olha pra isso, realmente, gente, se a gente pensar fazer em futebol gastando mais que Flamengo e Palmeiras, a gente tá fudido. Pô. Esquece. É. Esquece. Tá fudido. Não tem competição, mano. Os times brasileiros grandes, que são considerados grandes, eles têm que ter a humildade de falar, mano, a gente não está em condições de disputar financeiramente com Palmeiras e Flamengo. Vamos disputar o quê? Na raça, na vontade, nos jogadores que estão com fome de vencer. Porque olha o Mirassol, mano. O Mirassol, com a menor folha disparadamente, disputou, mano. Disputou. Ele não brigou por título, mas ele disputou de igual para igual com quase todo mundo. Quase ganhou do Flamengo do Maracanã e não perdeu nenhum jogo em casa, no Brasileiro do ano passado. Por que que os times do Santos, o São Paulo, o Corinthians, não pode fazer isso? Tá ligado? Abaixar a bola, falar assim, não, vamos trazer jogadores que hoje condiz com a nossa realidade, mas não condiz com a nossa história. Mas a gente vai fomentar, limpar a casa, limpar a bagunça, pra lá pra frente a gente voltar ao que a gente sempre foi. Tem que ser assim, mano, senão vai ficar pra trás. Aí Fortaleza passa, Bahia já passou, né, desses clubes, no meu ponto de vista. Mas Mirassol vai passar os outros times que você fala, mano, há 10 anos atrás isso era praticamente inimaginável, mano. E assim, eu acho que quando o Marcelo Teixeira escolhe Alexandre Matos, ele abre esse precedente. Total. Né? Tipo, ele escolhe Não é um diretor novidade. que A pratica preços escolha acima. fácil. E que ele tem essa fama de predador do mercado, mas ele não vai conseguir convencer. Não. Ele vai usar o exemplo do Vitor Roque, o exemplo do Dudu, que ele ligou com a 10 pra dar pro Palmeiras e tal. Mas o futebol mudou muito. Mudou muito. Hoje, de fato, pode se escolher pelo Bahia e não pelo Santos, pelo Mirassol e não pelo Fácil. Santos. certeza. Aí. Isso não acontecia há 5 anos. Eu acho que, pra mim, é um exemplo que a gente usa, claro, assim, a gente sempre fala Bragantino, isso de BH. pô. E agora veio o Pedro Daniel, que era um executivo da Ernest Young, pra ser o CEO. E ele participou do Flamengo, participou do Palmeiras, da junção, e realmente, até agora, ele tem 3 meses aí, até agora, tudo que ele falou, a gente começa a perceber que tá mudando um caminho financeiro. Mas o Rodrigo Caetano, quando era diretor de futebol, cara, pra gente foi o maior... e eu falo isso pra chegar no Santos, você vai entender. Foi o maior achado do Atlético. Por quê? O Paulinho, por exemplo, ele ligou pro Paulinho um ano e meio antes de acabar o contrato. E ele trouxe o É Paulinho isso de que tem que graça. fazer, mano. E o Paulinho fez 2 temporadas mais de 25 gols no Tem que Atlético. fazer isso, mano. Aí ele ligava pros caras antes e ele começava a apresentar um projeto e ir isso. namorando esses caras antes. Mas isso aí é só o diretor ou o time de scout tá Não, junto também? o scout traz jogador É. e ele liga. E vai, pra, tipo, é esse o trabalho, mano. Esse é o trabalho que tem que ser feito. É criatividade, mano. Tá ligado? Com todo respeito. É que eu consigo pegar o exemplo do São Paulo. Mas assim, o São Paulo não consegue começar a trocar ideia agora com o Casemiro? Lógico, o Casemiro não vai pro São Paulo hoje nunca. Mas daqui uns 2, 3 anos, por que não?
ou um Jorginho, que tá no Flamengo agora, mas é um cara declaradamente São Paulino, por que que não pode? Tá ligado? Um jogador, um Brenner, por que que um Brenner não poderia ir pro São Paulo? Tudo bem que tem bastante atacante, mas é um exemplo. O Brenner foi pro Vasco, pô, por que que não poderia ir pro São Paulo? Sabe? São pequenos exemplos que... Aí pega o Santos, tanto craque que saiu cedo do Santos, por que que não poderia voltar? É foda, mano. É Como é muito que tá a amadorismo. situação? Não, como é que tá a situação? Sim. E aí, Né? você tá feliz? Mas aí que o scout é importante também, É, né? não, de total. até Ele faz o avaliar... primeiro, Então, né? o Atlético tem um centro de inteligência que chama SIGA, que todo mundo questionava muito, mas todos os profissionais que chegam, todos elogiam, assim, absurdamente o departamento, que é muito dinheiro colocado lá, tem muito analista, tem uma sala só pra isso, tem todos os softwares, enfim, todo mundo elogia, a gente não conhece que a gente não vai ver. Mas o Atlético tem um processo, por exemplo, quando contratou o Milito, tinha um porquê. Quando contratou quando contratou o Cuca, foi mais um desespero de ninguém tava aceitando. Ninguém tava aceitando dos caras que ele queriam. E o Sampaoli volta pro estilo mais perto do Milito lá atrás. Que é um pouco mais desse Atlético ofensivo. E eu acho que até tem um DNA. Mas quando você começa a olhar, existem alguns caminhos que são seguidos. E eu acho que passa muito por isso. Mas o diretor de futebol, independente do SIGA, cara, independente de ser inteligência. Se você é inteligência, falar, eu quero tal, o cara fala, eu não posso contratar, como é que você vai Não adianta. se virar? Você tem que saber ter relação, sabe? Eu acho que isso é fato. mais importante do que botar dinheiro na mesa. Tipo, cara, eu quero você tá mal. Vem cá. Vem ser feliz aqui. Vamos resolver essa situação. Então, tipo assim, isso aconteceu É com isso. o Paulinho. Isso aconteceu com o Daverson, que tava escanteado e ele chegou e foi super importante na Libertadores. E eu acho que ele conseguiu trazer. O Lianco era um cara que tava encostado na Inglaterra, ninguém falava porque ele tava machucado, tava triste, veio super feliz. Pô, o próprio John, mano. Olha o John aí do Palmeiras, mano. É um jogador que o Palmeiras já tinha dois goleiros, né? Tinha o Marcelo Lomba e o Everton. O Everton era titular incontestável. O Palmeiras foi lá, mano, ó. Você não tá jogando aí na Inglaterra, vem pra cá. Vamos tentar dar uma chance. O cara virou titular, mano. O Everton saiu do Palmeiras. O cara foi titular. É scout, mano. Análise. Então eu acho que ele conseguiu trazer o Bataglia, que veio de graça. Quantos times do Brasil tá precisando de goleiro? E ele não seria uma excelente opção? Os caras não arriscam, mano. Vai no óbvio. O Zarate, ele conseguiu convencer de ficar mais um ano. Ele conseguia fazer algumas coisas que a gente olhar e falar, porra, tem um trabalho. Porque, cara, se você tem dinheiro, você não precisa ser bom. É. Tá ligado? Tipo assim, convenhamos, né? O Flamengo chegou nesse estágio. Mas assim, eu vou contratar o Lucas Paquetá, eu vou contratar e foda-se. Você não Eu precisa posso ser... errar. O Flamengo eu posso errar. eu vou contratar e foda-se. O Alexandre Matos era um cara que a gente esperava que pelos anos e anos de formação, ele pudesse chegar e falar, eu vou trazer, eu vou convencer, eu vou buscar, eu vou viajar. É. E com o Rony ele fez isso. Ele que convenceu foi, mesmo. que foi a primeira participação mais efetiva do Matos. A gente pode alegar, justificar que se o Rony é bom ou não. Mas ele falou, porra, o Galo tá liberando o Rony, ele tá indo pro Corinthians, eu quero o Rony aqui. O Vojvoda me pediu. Ele foi a Belém do Pará. No primeiro voo possível, encontrou o Hércules lá, que é o pai do Rony, no hotel, encheu o saco, ficou esperando na recepção. E o Rony, ele gosta disso, tá? Ele O ser Hércules também, ele paparicado, gosta do o cara querer ele. Então, o que eu ouvi, inclusive o Hércules falou pra uma pessoa próxima a mim, que foi, cara, eu não ia fazer o Santos. Mas, pô, o Matos quis tanto que falou, porra, eu prefiro que o Rony seja feliz lá. Eu esperava que o Matos fosse fazer isso durante o tempo inteiro. Tudo bem, ele não é mágico, né? Mas quando ele dá entrevista, ele fala, pô, tá difícil, porque os clubes não querem negociar com o Santos. É teu papel fazer com que eles queiram negociar. Então, isso você desvaloriza o clube, né? Muito. Falar isso. É a mesma Tempo coisa que o todo. Falcão. O Falcão fazia exatamente isso quando ele foi. Ninguém quer falar com a gente, ninguém atende. Todo mundo bate a porta. Parece que é muito mais um jeito do cara se defender do cara querer chamar uma Mas responsabilidade de querer trabalhar. Ele defende a ele próprio, mas ele não entende que ele tá representando uma instituição, Não, entendeu? e outra coisa, já acabou o corte aqui. E outra coisa, esse Alexandre Matos, ele só pensa nele, mano. Ele só defende ele. Ele já foi do Grêmio, se não me engano, não. Foi do Cruzeiro, eu sei, mas eu não lembro que time que ele tava, mano. Era a mesma coisa, mano. Tudo que ele fazia de errado, ele tinha uma maneira dele safar ele e colocar a culpa no clube, colocar a culpa na falta de dinheiro. E, cara, não é um profissional pro Santos hoje, mano. Não é. Sabe? Eu sou São Paulino, mas assim, eu falo como um amante do futebol, cara que entende, assim, acompanha sempre o que tá acontecendo com os clubes. Não tem como, mano. Não tem como.